Vamos lá. Gente, então oficialmente muito boa noite aí pra vocês, né? Espero que todos estejam bem. Espero que a semana de todos esteja sendo proveitosa. Começar deixando um versículo com vocês que fala, Salmos 23:1, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não sei como é que tá sendo aí a vida de vocês, né, nessa quarentena. Sei que cada um deve estar passando por uma dificuldade, cada um deve estar passando por um perrengue, mas que vocês não se abalem, que a nossa confiança esteja em Cristo, tá? Ele é o nosso pastor, ele é quem nos ampara, quem não nos deixa faltar nada. E pode ter certeza que nada vai faltar para vocês em todos os sentidos. Beleza, gente? É nóis. Vamos lá. Gente, vamos continuar aqui a nossa matéria de onde a gente parou. Aula passada a gente encerrou falando sobre os direitos políticos, né? A gente terminou falando sobre os direitos políticos em relação aos inalistáveis, aos inelegíveis. Falamos sobre as condições de elegibilidade e falamos ali sobre a idade mínima de cada um dos políticos, né? Isso está no artigo 14, tá? Isso está no artigo 14, para quem quiser acompanhar. E a gente parou no artigo 14, parágrafo 4º, tá? A gente parou no artigo 14, parágrafo 4º. Vamos lá, então nós vamos continuar aqui, vamos finalizar o artigo 14 e o artigo 15 e vamos falar sobre federalismo hoje. Beleza, vamos lá. O que eu queria perguntar para vocês? Aquilo que vocês acham, tá? Como todos sabem, como vocês bem sabem, nós temos 3 poderes, certo? Nós temos poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Poder legislativo é aquele encarregado de elaboração das leis e fiscalização. O poder executivo encarregado ali da administração pública, né? E o poder judiciário encarregado pelo julgamento das leis. O poder judiciário, a gente vai estudar isso mais pra frente. Para entrar no poder judiciário, a gente sabe, o poder judiciário ele é organizado em juízes de primeiro grau, né, juízes de primeira instância. Nós temos ali, em segundo grau, em segunda instância, os tribunais. Eu só estou fazendo traçando aqui um panorama inicial, porque a gente vai ver poder judiciário mais pra frente, tá, gente? Mas na segunda instância nós temos os tribunais, nós temos, enfim, já que a gente não dou conta de falar mais ou menos as coisas, vamos falar completo aqui, porque eu não vou dar conta, eu me coço todo se eu não falar completo. Vamos lá. O poder judiciário ele tem uma estrutura, tá? Nós vamos falar isso mais pra frente de forma detalhada, mas eu queria fazer um panorama com vocês, tá? O poder judiciário ele tem uma estrutura. O poder judiciário ele se divide em justiça comum e justiça especial, tá? O poder judiciário ele se divide em justiça comum e justiça especial. A justiça especial, tá? A justiça especial que integra o poder judiciário, ela é composta pelas áreas trabalhista, eleitoral e militar. Beleza? A justiça especial, tá, do poder judiciário, ela é integrada por 3 grandes áreas especiais. 3 grandes áreas especiais. Parte eleitoral, parte trabalhista e parte militar. Beleza. A justiça especial fica de um lado, né, com esses 3 ramos específicos, eleitoral, trabalhista e militar. Até quem quiser uma dica, vou até colocar aqui no chat aqui. Se alguém quiser uma dica para lembrar da justiça especial, tá, do poder judiciário, é só lembrar da sigla TEM. Por que TEM? Quais são as áreas da justiça especial? T de trabalho, E de eleitoral e M de militar. Beleza. A justiça comum do poder judiciário, ela se divide em justiça comum estadual e justiça comum federal.
E o que é essa justiça comum? Essa justiça comum, ela trata de todas as outras áreas que não aquelas 3 que a gente mencionou. Ela trata de todo o resto que não envolver eleitoral, trabalho e militar. Ou seja, a justiça comum, ela é subsidiária. Ela fica com o resto. Quando não envolver direito do trabalho, quando não envolver direito eleitoral nem direito militar, é a justiça comum que vai tratar. A justiça comum, ela se divide em justiça comum estadual, a nível estadual, e justiça comum a nível federal. Dito isso, o que eu queria falar para vocês? Lá embaixo, no primeiro grau, que é chamado de primeira instância, tá? Primeiro grau ou primeira instância, ficam os juízes. Tá? Ficam os juízes, vou colocar aqui. Juízes de primeiro grau. Então, nós temos o juiz eleitoral de primeiro grau, nós temos o juiz do trabalho de primeiro grau, nós temos o juiz militar de primeiro grau lá na Justiça Especial. Na Justiça Comum, nós temos o juiz de primeiro grau. Nós temos os juízes de primeiro grau criminais, os juízes de primeiro grau cíveis, de família e sucessões. Isso na Justiça Comum Estadual. E a nível federal, nos crimes federais, nós temos os juízes federais. Então vou dar um exemplo para vocês. Aí em Goianésia, quem que é o juiz de primeiro grau aí em Goianésia na área criminal? Dr. Decildo. Por que é um juiz de primeiro grau? Porque o processo começa nele. A primeira decisão do processo começa nele. Quando as partes não concordam com as decisões desses juízes de primeiro grau, elas recorrem para o segundo grau. Elas recorrem para a segunda instância. Na segunda instância, ou no segundo grau, estão quem? Estão os tribunais. Estão os tribunais de segundo grau. E aí, quais são esses tribunais? A nível estadual, nós temos o TJ Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás. A nível federal, nós temos o TRF, Tribunal Regional Federal. E na Justiça Especial, nós temos o TRT, TRE e o TJM. Beleza. Acima disso, o que fica? Na Justiça Especial ficam os tribunais superiores. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e o STM, que é o Superior Tribunal Militar. E na Justiça Comum, nós temos o STJ, tá? Nós temos o STJ. Então, nós temos juízes de primeiro grau, os tribunais de segundo grau, tá? E os tribunais especiais. Quem que são os tribunais... Perdão, os tribunais superiores. Os tribunais superiores. Vou colocar aqui. Os tribunais superiores. Quem que são os tribunais superiores? STJ, TST, TSE e STM. Fica tranquilo que não é nossa matéria de agora. E acima de tudo, nós temos o STF. Lá em cima, nós temos o STF. O que eu queria falar em relação a isso? Essa galera que entra no Poder Judiciário, a gente elege eles, nós votamos neles, ou eles entram através de concurso? O que vocês acham? Um juiz, o juiz, eu elejo ele, eu voto ele, nas eleições eu escolho o juiz, ou eles entram por concurso? Vocês entenderam? Como regra geral, a Kelly falou depende. O que a Kelly deve estar falando, ela está falando do quinto constitucional, né? 1/5 das vagas, né? 20% das vagas dos tribunais de justiça e tribunais regionais são separados ali para os advogados. E para promotores, né? O que eu queria falar para vocês? Como regra geral, sem aprofundar no tema, para entrar no Poder Judiciário é através de concurso. Um juiz, ele não vira juiz porque eu elegi ele. Um juiz, ele não vira juiz porque eu elegi, eu coloquei ele lá.
Como regra geral, é através de concurso. O cara vai, faz uma prova, é aprovado na prova, e aí ele é investido no cargo de juiz. Beleza. No poder legislativo e no poder executivo, é através de concurso. E aí só lembrando, poder legislativo a nível federal, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o poder executivo, a nível municipal, estadual e federal, nós temos que prefeito, governador e presidente. Essa galera aí, eles entram através de concurso ou através de eleições? A gente elege eles. Voto. Beleza. O que eu queria perguntar para vocês? O mandato dos chefes do executivo, o mandato, o tempo que eles podem governar, a galera do executivo, é quanto tempo? Do executivo. Quanto tempo dura o mandato de um chefe do poder executivo? De um presidente, de um governador, de um prefeito? 4 anos. Pode haver reeleição? Pode haver reeleição? Pode. Por quanto tempo? Por um período subsequente. O máximo que um chefe do poder executivo pode ficar no poder é 8 anos. 2 mandatos. Então, o mandato do chefe do executivo é de 4 anos, tanto a nível federal, estadual, municipal, ou seja, tanto presidente, governador quanto prefeito, é 4 anos, podendo haver reeleição para um único período subsequente. E aí já adianto para vocês, tem projeto de lei correndo no Congresso Nacional para diminuir o mandato, tá, para só 4 anos, para extinguir a reeleição. Tem projeto de lei nesse sentido, mas ainda não foi aprovado. E o mandato do pessoal do legislativo, gente? E o mandato do pessoal do legislativo? Tem tempo? Tem mandato? Vamos lá, vereador, tem tempo para mandato? Vereador? Tem. Quanto tempo? 4 anos. Pode ter reeleição? E se pode, por quanto tempo? O vereador pode ter reeleição? Pode. Por quanto tempo? Pode ter quantas reeleições? Infinitas. Quantas for. Ad eterno. O vereador pode ficar no poder quanto tempo quiser. Deputado federal, tem prazo? Tem. 4 anos também. Pode ser reeleito? Pode. Durante quantas vezes? Quantas vezes quiser. Ad eterno. Senador, tem prazo o mandato? Tem. 8 anos. Pode ser reeleito? Pode. Durante quanto tempo? Quanto tempo quiser, ad eterno. Qual que é a diferença? No legislativo, senador, o mandato é durante 8 anos. Agora percebam, enquanto no poder executivo pode haver reeleição por um único período subsequente, no legislativo não há limite. De reeleição. Pode haver quantas reeleições quiserem. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa matéria. Outra coisa que eu queria perguntar aqui para vocês. Imagina os chefes do poder executivo. Né? Um presidente, o governador ou o prefeito. Quem que é o prefeito aí de Goianésia? Só para eu saber. Quem que é o prefeito aí de Goianésia? Renato. Beleza. Imagina, hipoteticamente, né? Eu não sou originário de Goianésia, então não sei como é que funcionam as questões políticas aí. Imagina que o prefeito Renato, ele queira se candidatar para governador. Né? Vamos supor que ele tem aspirações políticas e ele quer crescer politicamente. O Renato, para ele se candidatar a governador, ele tem que sair do mandato de prefeito ou ele pode se candidatar para governador continuando o mandato dele de prefeito?
Vocês entenderam minha pergunta? Se o Renato de Castro, prefeito de Goianésia, vamos supor que ele está no último ano do mandato dele, né? O último ano do mandato dele. E ele queira se candidatar. Não precisa nem estar no último ano de mandato dele, né? Vamos supor que ele queira se candidatar para governador, ele queira participar do governo federal, né? Quer ser governador. Ele precisa renunciar ao mandato dele de prefeito ou ele pode concorrer ao cargo de governador simultaneamente o exercício de prefeito? O Marcos falou que deve sair. E justamente deve sair. Tá? Justamente deve sair. Ele deve renunciar. Isso está no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que diz o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal? Quando os chefes do Poder Executivo, tá? Quando o presidente, governador ou... para concorrer, tá? Para concorrer a outros cargos, os chefes do Poder Executivo, no caso, presidente, governador e prefeito, eles devem renunciar ao cargo em até 6 meses antes do pleito. Em até 6 meses antes do pleito. O que significa em até 6 meses antes do pleito? Eles precisam se desincompatibilizar. Quando um chefe do Poder Executivo, e aí eu queria deixar bem claro para vocês, somente os chefes do Poder Executivo. Somente os chefes do Poder Executivo. Se o prefeito ele quer candidatar a outro cargo, se o governador ele quer candidatar para outro cargo, ou se o presidente quer candidatar para outro cargo, eles necessariamente têm que renunciar ao cargo em até 6 meses antes das eleições, em até 6 meses antes do pleito. E aí é o seguinte, se os chefes do Poder Executivo quiserem concorrer a outros cargos, e aí é qualquer outro cargo, tá? Qualquer outro cargo. Se o prefeito quiser candidatar para deputado federal, se o prefeito quiser candidatar para deputado estadual, se o governador quiser candidatar para senador, não importa. Se forem chefes do Poder Executivo, se for presidente, governador ou prefeito, se esses três eles quiserem se candidatar para outros cargos, necessariamente eles têm que renunciar ao cargo executivo que eles estão ocupando em até 6 meses antes do pleito, em até 6 meses antes das eleições. Agora pode surgir a pergunta, vamos supor que o governador, tá? Vamos supor que o governador ele quer candidatar de novo, né? Vamos supor que o governador ele quer se reeleger. Ele precisa sair do cargo para lançar a candidatura de novo? Não. Por quê? Lá no artigo 14, parágrafo 6º, fala para concorrerem a outros cargos. Ou seja, um cargo diferente daqueles que eles estejam ocupando. Então, por exemplo, o Renato de Castro, prefeito de Goianésia, ele quer se candidatar para deputado estadual. Ele tem que renunciar ao cargo de prefeito? Tem. 6 meses antes das eleições de deputado estadual. Agora, o prefeito Renato de Castro, ele está no primeiro mandato, segundo mandato? Primeiro mandato ou segundo? Primeiro. Vamos supor que ele queira se reeleger, tentar a recandidatura. Ele precisa sair para concorrer de novo a prefeito? Não, porque é o mesmo cargo. Precisa renunciar ao cargo executivo que estão para concorrerem a outros cargos diferentes. E aí pode ser qualquer cargo. Essa renúncia ao cargo, gente, só vale para os chefes do executivo, presidente, governador, prefeito. Não vale, por exemplo, para o poder legislativo. Se o vereador de Goianésia, quiser candidatar para prefeito, ele tem que sair do cargo de vereador? Não, não tem. Ele continua como vereador. Se ele perde, por exemplo, o cargo de prefeito, ele volta a ser vereador. Se um deputado estadual de Goiás, ele quer concorrer a governador, ele precisa sair, abandonar, renunciar ao cargo de deputado estadual? Não, não precisa.
só sai e só precisa renunciar ao cargo os chefes do Poder Executivo que quiserem candidatar a outros cargos. E essa renúncia necessariamente tem que acontecer em até 6 meses antes do pleito. Em até 6 meses antes das eleições para esses cargos. Beleza? Tranquilo? Deu para entender, gente, essa situação? Deu para entender? Ficou claro? Beleza. Essa situação, ela se chama desincompatibilização. A gente chama isso na doutrina e até na matéria eleitoral, que o prefeito, o governador ou o presidente que sai para outros cargos, ele precisa se desincompatibilizar, tá? Ele precisa se desincompatibilizar. Então, vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Apesar de eu morar em Goianésia, mas eu sou de Anápolis. Inclusive, estou aqui em Anápolis agora. Nós tínhamos um prefeito aqui, como é que ele chamava mesmo? Antônio Gomide. Ele estava na reeleição dele, ele estava no segundo mandato e ele tinha 2 anos de mandato. Lembrando, tá, gente? É mandato. Mandato com T. Mandado com D é ordem judicial. Ele estava no segundo ano de mandato dele e ele quis concorrer para governador. O que ele teve que fazer? Necessariamente teve que abandonar o cargo de prefeito, teve que renunciar ao cargo de prefeito. O que aconteceu? Ele não ganhou para governador e o que aconteceu? Ele teve que sair. Ele renunciou ao cargo de prefeito e o vice dele continuou o mandato tampão dele, continuou o mandato. Beleza? Então, bacana. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. No artigo 14, tá, gente? No artigo 14, parágrafo 7º, diz o seguinte, que são inelegíveis, e aí deixando bem claro, não podem ser eleitos, tá? No território de jurisdição do titular, o cônjuge ou algum tipo de parente, tá? Consanguíneo ou afim, ou seja, parente de sangue ou parente, né, por afinidade, até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, ou de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Vou copiar aqui o artigo aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui e a gente discutir. Esse é o artigo, tá? É o artigo 14, parágrafo 7º. O que diz o artigo 14, parágrafo 7º? Queria que vocês entendessem. Vocês já ouviram falar de vedação a nepotismo, certo? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar de nepotismo, né? O que é o nepotismo? Né? O oferecimento de cargos, né? Cargos que sejam dados para pessoas por questões familiares, né? O pai coloca um filho, o pai coloca o sobrinho, o avô coloca o neto, coloca a esposa, papapá. O parágrafo 7º, ele é chamado de inelegibilidade reflexa. Vou até colocar o nome da doutrina, tá? Inelegibilidade reflexa. Por que inelegibilidade reflexa? O que diz o parágrafo 7º aí, e querendo traduzir para vocês? No território em que o titular do cargo esteja ocupando, os familiares, os parentes, não podem ocupar cargos, tá? Não podem ocupar cargos no mesmo local de exercício do cargo político do titular. Então imagina o seguinte, vamos supor que eu, Léo, tá? Vamos supor que eu, Léo, eu seja governador do estado de Goiás, tá? Eu seja governador do estado de Goiás. A minha esposa, ela não pode ser deputada estadual. Ela não pode ser deputada estadual no mesmo território que eu exerço o meu cargo. Percebam o seguinte, eu sou governador do estado de Goiás, a abrangência do meu mandato é em Goiás, é estadual. Os meus parentes, tá? Os meus parentes
e aí envolve, né, o meu cônjuge ou meus parentes, né, no caso a minha esposa, ou os meus filhos, até o segundo grau, eles não podem, tá? Eles não podem ocupar nenhum outro tipo de cargo, tá? Político, eles não podem ser eleitos no mesmo território de jurisdição do titular. Então, se eu sou governador do estado, a minha esposa ou os meus filhos não podem ser deputados estaduais, não podem ser vereadores, não podem ser prefeitos em Goiás. Por quê? Porque eu sou governador. E a abrangência do meu mandato é a nível estadual. Então, nenhum dos meus parentes pode ser eleito a nível estadual, no estado, né, que eu estou. O que essa situação traz e o que ela representa? Ela busca retirar qualquer tipo de influência política dos parentes. Ela busca retirar qualquer tipo de influência política do parentesco, da família. Imagina o seguinte, imagina eu, Léo, governador do estado de Goiás. Vocês acham que a minha esposa, a primeira dama, tem ou não chance de ser eleita como deputada estadual? Ou ser eleita como prefeita? Vocês acham que eu dou ou não uma forcinha? Eu dou ou não um empurrãozinho? Sim. Então, para vedar, tá? Para vedar esse nepotismo, para vedar essa influência, a Constituição estabelece que os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau e o cônjuge, ou seja, qualquer tipo de parente dos chefes do Poder Executivo, qualquer tipo de parente do presidente da República, do governador ou de um prefeito de determinado território, ou de quem os haja substituído, tá? Não podem ser eleitos, não podem ocupar cargos políticos no mesmo território. Então, por exemplo, o Renato aí, né, prefeito de Goianésia. A mulher dele não pode ser vereadora. A mulher dele não pode ser vereadora em Goianésia. A Vanessa falou, e o caso do Iris Rezende da sua esposa? Qual que é o caso, Vanessinha? Que eu não sou tão ligado a essas questões da política aí, não. Porque houve uma época em que o Iris era governador, eu, se eu não me engano, a esposa dele também é política e ela foi deputada. Mas é de qual ano isso? Então, agora eu só não me lembro se coincidiu as mesmas épocas. Então, eu precisava saber em relação à época, né? Precisava saber de quando que aconteceu, né? Sim. Então, só se for mesmo na mesma época, né? Eu falo assim, simultaneamente, né? Sim, simultaneamente. Sim. Lembrando que aqui no artigo 14, parágrafo 7º, se vocês perceberem aqui, tem um... Calma aí. Permitir. Olha lá. A Kelly falou sim, Itapuranga, Davis é o prefeito e a esposa é vereadora. Só que olha aqui, percebam o seguinte, eu não cheguei no final do parágrafo 7º. No final do parágrafo 7º diz o seguinte, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Se um já é titular do mandato eletivo, tá? Já é titular do mandato eletivo e é candidato à reeleição, aí nesse caso pode acontecer, tá? Aí nesse caso pode acontecer. Então nós temos uma exceção aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui na tela aqui para você, gente, rapidão, para ficar mais fácil. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Vocês estão conseguindo ver a Constituição aqui, gente? Então, beleza. Então, olha lá, ó. Parágrafo 7º, até separei aqui. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, ou seja, são inelegíveis no território onde o titular exerce o cargo, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República,
de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Percebam o seguinte. Tá vendo essa parte aqui que eu grifei? Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição? O que significa essa parte? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou voltar aqui no exemplo aqui da... Calma aí. Responder aqui. Da Kelly. Ô Kelly, me responde o seguinte. Em Itapuranga aí, quem que foi eleito primeiro? Vereador ou prefeito? Quem que entrou primeiro? A vereadora. Entendeu? Por quê? É justamente essa exceção que eu falei aqui. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Se a mulher é vereadora, imagina o seguinte. A mulher é vereadora. Aí o marido depois ganha para prefeito. Beleza. O que não pode é o seguinte. O marido é prefeito e depois a mulher candidata a vereadora. Se a esposa ou se o parente já é titular de um cargo, aí é exceção. Aí é exceção. Professor, é injusto, né? Ela acumula 2... Como é que é? Travou aqui o som, gente. Tá ouvindo? Agora tô. Então, ela acumula 2 salários. O de primeira-dama, né? Que ela tem o... Tá cortando aqui o som, Kelly. Escreve aí que fica mais fácil. Vou esperar a Kelly escrever aqui, mas deixar claro para vocês o seguinte. Gente, essa inelegibilidade reflexa, ela é em relação aos chefes do executivo, tá? Em relação aos chefes do executivo. Não pode no território do titular do executivo, os parentes dele concorrerem e serem eleitos para novos cargos. Agora, se o parente primeiro é eleito para algum cargo e tá candidato para reeleição e, né, no caso, o marido candidato para prefeito ou para governador, aí não tem problema. Vou dar um exemplo. Imagino que minha esposa ela é deputada estadual, tá? Ela é deputada estadual. E ela já está eleita. Ela já está eleita como deputada estadual. Eu vou e candidato para governador e sou eleito. Tem problema? Não, não tem problema. Por quê? A inelegibilidade reflexa, tá? Não é em relação ao legislativo. Agora, o que não pode é o seguinte. Eu, Léo, candidato para governador, e depois de ter ganhado para governador, a minha esposa se elege para deputado estadual. Nesse caso, que não pode. Então, vou voltar aqui. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção do presidente da República, governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, se o parente já for titular de mandato eletivo, se o parente já ocupar um mandato eletivo e for candidato à reeleição, aí nesse caso não tem problema. Porque nesse caso, a eleição aconteceu primeiro do parente. Beleza? Vamos voltar aqui. A Laila falou aqui, respondendo a Vanessa, a esposa do Íris foi deputada 2007 a 2015, o Íris foi governador 91, 94 e prefeito de Goiânia 2017 até hoje. Então não tem problema aqui, né? O que teria, e aí só respondendo aqui, ô Vanessa, o que teria problema é o seguinte, e aí lembrando, tá, gente? É no âmbito da abrangência do mandato da pessoa. Presidente da República, o âmbito do mandato é federal, ou seja, no país todo.
O âmbito de um governador é estadual, é somente no estado. O âmbito de um prefeito é somente no município. Então, vou dar um exemplo para você, o seguinte. O Íris é prefeito de Goiânia hoje, certo? A mulher dele não pode ser eleita vereadora de Goiânia. Não pode ser eleita vereadora de Goiânia. Agora, se ela quiser, ela pode candidatar para deputada estadual e ser eleita? Pode. Por quê? Porque o mandato do Íris é no município. O mandato do Íris é no município. O da menina é estadual, né? Deputada estadual. Respondendo aqui a pergunta da Kelly, Kelly, essa situação em Itapuranga foi o que aconteceu. Eu nem conheço lá, né? Mas provavelmente foi o que aconteceu, senão é inconstitucional, né? Esse Davis aqui, prefeito, ele entrou provavelmente depois da esposa dele. O que deve acontecer? A esposa dele era vereadora, titular do cargo de vereadora, concorreu à reeleição e ele ganhou posteriormente para prefeito. Nesse caso, não tem problema, porque a inelegibilidade não é em relação à vereadora. Beleza? É exceção. E aí a Kelly falou o seguinte, calma aí, ela acumula 2 salários, o de primeira dama e o de vereadora. Aí é sacanagem, né? Enfim, o de vereadora, digamos que ela foi eleita, né? O de primeira dama vem de, como se diz aí, venda casada, né? Ela ganha por tabela, né? Do marido dela, né? É foda, né, gente, essas coisas. Vamos lá, Lorena falou aqui, mas professor, se eu tenho um parente de 2º grau, que é prefeito, depois eu posso me eleger como vereador? Daí tem que ser de 1º grau? Não, seguinte, essa inelegibilidade, Lorena, vale para parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, tá? Até o 2º grau. Então é o seguinte, vamos supor, você tem um parente de 2º grau que é prefeito. Enquanto ele for prefeito, você não pode se eleger vereadora. Você não pode se eleger vereadora. Entendeu? Até o mandato dele de prefeito, você não pode se eleger vereadora. Porque está no âmbito do mandato dele. Agora, se você quiser candidatar, por exemplo, para governadora, para deputada estadual, sem problema. Porque aí foge do âmbito do prefeito. Foge do âmbito do município. Entendeu? E aí quando você fala assim, tem que ser... eu falo, isso daí vale, tá? Esse impedimento são até para parentes de 2º grau. Se for parente de 3º grau, aí não conta, tá? Primo, aí já não conta. Aí já é parente de 3º grau, aí não vale. Tem que ser parente de 1º ou 2º grau. E aí no caso, né, ascendente, descendente, irmão. Se for primo, colateral, aí não vale, tá? Aí deixar claro isso para vocês... esse impedimento é para parente até 2º grau. Ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Colateral, primo, já não vale, que aí já é 4º grau. Beleza? Ficou claro, gente? A Vanessa estava com dúvida, a Kelly estava com dúvida. Ficou claro isso? E ficou claro essa exceção? A exceção é só se a parente ou se o parente... já for titular de um cargo e estiver concorrendo à reeleição. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, gente? Deu para entender? Carlinha, deu para entender? Marcão? Diz aí, meu irmão. Então, beleza, então. Gente, vamos continuar aqui, então. Vou conseguir projetar aqui, tá mais fácil. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui, né? Vocês estão conseguindo ver a tela aqui, né? Certinho, né? Então tá beleza. Vamos aqui pro artigo 14, parágrafo 8º. O artigo 14, parágrafo 8º, fala da questão de possibilidade de um militar ser eleito. Como a gente falou lá passada, a listabilidade é a capacidade eleitoral ativa, é a capacidade que a pessoa tem de votar. E elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva da pessoa ser eleita. Um militar, tá, gente? Um militar. E aí, quando eu falo, pode ser militar das Forças Armadas, a nível federal, ou um militar estadual.
policial militar, corpo de bombeiros militar. Eles podem ser eleitos? Eles podem ser eleitos? E a resposta é sim. E aí, como que a gente responde isso? Justamente no artigo 14, parágrafo 9º, que fala o seguinte: o militar alistável, tá? O militar alistável é elegível. O militar, para ele ser elegível, para ele poder ser eleito, ele tem que ter condições de votar. Ele tem que ser alistável, tá? Ele tem que ser alistável. E aí surge até uma questão deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui, ainda não é nossa matéria, mas deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Os militares. Deixa eu ver se eu acho aqui um artigo aqui para elucidar isso daqui para vocês. Os militares. Rapidão, gente. Enfim, depois eu acho aqui e deixo para vocês. É porque é o seguinte. Vamos voltar lá. O militar, ele tem algumas regras, tá? Os militares, eles têm algumas regras. Quais são as regras? Por exemplo, tô antecipando, né, uma matéria, mas, por exemplo, os militares, eles não podem fazer greve, tá? Os militares, eles não podem fazer greve, nem os das Forças Armadas, nem os estaduais. Isso vale até, né, foi estendido pelo STF, até mesmo pelos agentes policiais. E o militar, ele não pode ter filiação político-partidária, né? O militar, ele não pode ter filiação político-partidária. E aí ficava essa dúvida, né? Pô, mas se o militar não pode ter filiação político-partidária, como que ele vai poder, né, ser eleito? Como que o militar que não pode ter filiação político-partidária, ou seja, não pode estar filiado a nenhum partido, como que ele vai ser eleito? Esse caso foi relativizado pelo STF e a jurisprudência do STF entende que o militar que estiver concorrendo, tá, a cargo político, ele pode ter filiação político-partidária. Mas é importante dizer, o militar, ele pode ser eleito? Pode, desde que ele seja alistável, né? Desde que ele seja alistável. E aí a gente lembra que os inalistáveis são quem? Os estrangeiros e os conscritos, aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Então, o militar que tiver no serviço militar obrigatório, ele não pode ser eleito, porque ele é inalistável. Agora, o militar que puder votar, ele pode ser eleito. Só que vai ter algumas situações, vão ter algumas condições. Se o militar ele contar com menos de 10 anos de serviço, se o militar contar com menos de 10 anos de atividade militar, ele vai ter que se afastar da atividade, ele vai ter que vazar. Sair da corporação, sair do pelotão, sair da polícia militar, sair do exército, da marinha e da aeronáutica. Se o militar, ele quiser se candidatar, se ele for eleito, ele tem que se afastar da atividade. Isso se contar com menos de 10 anos de serviço e menos de 10 anos de atividade. Agora, se o militar, ele já tiver mais de 10 anos de serviço, mais de 10 anos de serviço militar, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser agregado pela autoridade superior, ele vai ser agregado, vou explicar isso, ele vai ser agregado pela autoridade superior e se ele for eleito, no ato da diplomação, ele passa para inatividade. O que é isso? E aí, por que esse prazo de 10 anos? Só contextualizando aqui. No serviço público civil, o prazo para adquirir estabilidade é de 3 anos. Né? No serviço público civil, um funcionário público civil, para ele adquirir estabilidade, para ele se tornar estável, é 3 anos. Um militar, para ele se tornar estável, o prazo é 10 anos. O prazo de estabilidade do militar é 10 anos. Por isso que se ele tiver menos de 10 anos de serviço e ele for eleito, ele tem que se afastar da atividade. Por quê? Porque ele não vai ter, tá? Ele não vai ter a estabilidade.
Aqui ele perguntou, recebe os 2 salários no caso de policial que tem mais 10 anos? Vai receber, vai receber. Vou até dar um exemplo para você. Já se o policial tiver 10 anos de atividade, 10 anos de serviço, ele já é estável. Ele já é estável, então ele não pode ser mandado embora. O que acontece? Ele vai ser agregado, tá? Ele vai ser agregado pela autoridade superior. O que é agregado? É como se ele ficasse na reserva, é como se tirasse o número dele, ele não fizesse mais parte da corporação. Essa agregação é um ato militar onde o número da pessoa, o número do militar não consta mais na corporação. Ele não faz parte mais do corpo militar. E aí o que acontece? Se ele for eleito, o que acontece? No ato da diplomação, o que é a diplomação? É a confirmação da posse. Essa diplomação é feita 3 meses antes da posse. Perdão, é a confirmação que a pessoa foi eleita. No ato da diplomação ele passa para inatividade. E ele fica como se fosse um militar da reserva. É como se, entre aspas, ele fosse aposentado. Vamos dar um exemplo mais do que perto da nossa realidade? Presidente. O Jair Bolsonaro, ele é o quê? Capitão reformado. Ele, né, era do Exército. Já tinha mais de 10 anos, né, porque ele já tinha patente de capitão. Foi eleito. O que acontece? A partir do momento que ele é eleito, automaticamente ele é agregado e fica na reserva. Ele fica como capitão reformado. É como se ele tivesse aposentado. Recebe o salário de capitão, né, proporcionalmente, e também o salário do cargo político dele. Beleza? Então, mais de 10 anos, vai para, né, fica reformado, como se ficasse aposentado, recebe uma aposentadoria proporcional, e vai acumular os 2 salários. Beleza? Agora, se for menos de 10 anos de serviço, aí necessariamente tem que sair, porque não adquiriu estabilidade ainda. Beleza? A Carla falou, tem impedimento para os militares da reserva se alistarem, você fala... Como assim? Você fala se alistarem ou candidatarem, Carlinha? Não entendi aí. Repete de novo, fazendo favor. Não, assim, eles estando na reserva ou eles estando reformados, eles não estão mais na atividade. A grande situação dessa é se o militar está ou não em atividade. Se ele está em atividade e ele se candidata, se ele tem menos de 10 anos de serviço, ele tem que se afastar da atividade. Se ele tem mais de 10, ele fica agregado, ele fica reformado. Agora, se o militar está reformado ou da reserva, é como se ele não tivesse mais em atividade. Não tem impedimento para ele, tanto é que ele vai poder ter filiação político-partidária normal. Beleza? Para os reformados e da reserva sem problema nenhum. Vamos continuar aqui, gente. Vamos aqui para o artigo 15. O artigo 15... diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Então é o seguinte, o que são os direitos políticos? Direitos políticos são os direitos que todo cidadão tem. Direito político diz respeito à possibilidade do cidadão participar da política do Estado. Então, possibilidade dele votar, possibilidade dele ser votado. Não existe, tá? Não existe e não pode haver cassação dos direitos políticos. O que é a cassação dos direitos políticos? Vir uma decisão judicial e cassar os direitos políticos. Cassação de direitos políticos não pode haver, tá? Não pode haver cassação dos direitos políticos. Agora, pode haver a perda desses direitos políticos por algum ato da própria pessoa, ou pode haver a suspensão desses direitos políticos em alguma situação. Então é o seguinte, direitos políticos nunca podem ser cassados. Direitos políticos nunca podem ser cassados. Agora, eles podem ser perdidos ou eventualmente eles podem ser suspensos. E essa perda ou suspensão,
ela vai se dar em que situação? Só repetindo aqui, tá, gente? Quando a gente fala de cassação dos direitos políticos, a gente está falando numa imposição, em algo arbitrário, em algo impositivo. Não pode haver essa imposição, essa determinação de cassação. Pode haver perda ou suspensão. Quando que os direitos políticos vão ser perdidos ou suspensos? Eu vou dizer o seguinte. Primeira situação, quando há cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Essa situação é uma situação de perda dos direitos políticos. Quando a naturalização de alguém ela é cancelada, necessariamente os direitos políticos dessa pessoa ficam perdidos. E é até importante a gente tratar desse inciso aqui para vocês lembrarem da nossa aula passada. Vocês lembram quando que é cancelada? Calma aí, Rafa. No caso da Flor de Lis, é um ex? Como assim um ex? Fala aí, Rafa, que eu não entendi. Mas o que foi o caso específico dela? Mas qual que é o exemplo específico dela? Ela teve o cancelamento da naturalização dela? Esse caso dessa mulher aí, dessa Flor de Lis, é tão complicado que eu não duvido de mais nada. É tanta coisa que aparece aí. Indiciada por homicídio. O Rafa, escreve aí pra mim o exemplo que você quer, especificamente no caso dessa Flor de Lis, só pra eu identificar aqui. Enquanto o Rafa escreve, vamos rememorar aqui a aula passada, gente. Vocês lembram quando que uma pessoa ela tem a sua naturalização cancelada? Vocês lembram, a aula passada a gente falou que existem situações que a pessoa pode perder a nacionalidade dela. Vocês lembram? Uma das situações de perda da nacionalidade, o que a gente falou? Quando há cancelamento da naturalização, pela permanência da pessoa ser considerada como atividade nociva ao interesse nacional. Exemplo que eu dei aula passada, um cara do Oriente Médio, né, muçulmano, que se naturaliza brasileiro e aqui ele começa a praticar atos terroristas. Ou um cidadão de outro país que se naturaliza brasileiro começa a praticar vários crimes aqui. Quando a permanência desse brasileiro naturalizado se torna insustentável e é considerado como atividade nociva ao interesse nacional, o que acontece? Acontece um cancelamento da naturalização. Se a naturalização da pessoa é cancelada e ela deixa de ser brasileira, o que acontece com os direitos políticos dela? Desaparecem e são perdidos, beleza? Então, primeira situação é de perda dos direitos políticos. Rafa, escreve aí pra mim, irmão. Só para contextualizar o caso dessa Flor de Lis que eu não entendi. Segunda situação, e aí é no caso de suspensão. Deixar bem claro para vocês, a doutrina entende. A Evelyn falou aqui, a Constituição garante imunidade prisional a parlamentares, exceto em caso flagrante de crime inafiançável. Até o momento... Não, seguinte. Tá, deixa eu ver se eu respondo o que o Rafa tá perguntando aqui e o que a Evelyn aqui tá colocando. A pessoa, ela só fica suspensa nos seus direitos políticos. E aí eu queria perguntar, eu acho que é o que vocês estão querendo saber, né? Se a pessoa é acusada de um crime, ou se a pessoa, né, é presa, né, ela fica com os direitos políticos suspensos? É isso que vocês estão querendo perguntar? No caso da pessoa ter cometido um crime? É isso, mais ou menos? Enfim, no caso da pessoa cometer um crime, ela só vai ter os direitos políticos dela suspensos se houver uma condenação transitada em julgado. Não basta ela ser acusada, tá? Não basta ela ser denunciada. Para ela ficar com os direitos políticos dela suspensos, tem que ter uma condenação transitada em julgado.
Ela tem que ser condenada e tem que esgotar todos os recursos. Enquanto não transitar em julgado, não vai suspender os direitos políticos, não. Beleza? Isso está até no inciso 3 aqui que nós vamos falar agora. Então vamos lá. E aí deixar bem claro para vocês, no artigo 15, só é a hipótese de perda dos direitos políticos o inciso 1. Só o inciso 1 que é a hipótese de perda. Os outros são hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Então, segunda situação, ou inciso 2 aí, os direitos políticos da pessoa ficam suspensos no caso de incapacidade civil absoluta. O que é incapacidade civil absoluta, gente? Vocês já tiveram direito civil? Já estudaram direito civil? Vocês já tiveram direito civil? Qual que é o caso de incapacidade civil absoluta? Ou quais são os casos de incapacidade civil absoluta? Quem que é absolutamente incapaz? Lembram? Menor de 16. Antigamente tinha outras hipóteses, hoje é só menor de 16. Então a pessoa que é menor de 16 anos, e é bom a gente falar isso porque vai linkando a matéria, né? Lembra que a gente falou aula passada que o voto é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18? Percebam, só adquire direitos políticos quem é maior de 16. Quem é menor de 16, os direitos políticos ficam suspensos. Ainda não tem direitos políticos. Quer dizer, tem, mas sob condição suspensiva. Tem até fazer 16. Até 16 anos, direitos políticos estão suspensos, não pode exercer. Fez 16, pode exercer. Beleza? Terceira situação aí de suspensão dos direitos políticos, pergunta aí do Rafa e a Evelyn complementou. Os direitos políticos ficam suspensos quando há uma condenação criminal transitada em julgado. Quando há uma condenação criminal transitada em julgado. Percebam, não é uma condenação civil, não é uma condenação trabalhista, necessariamente é uma condenação criminal. A pessoa tem que ser condenada por um crime. E essa condenação criminal, ela tem que ter transitado em julgado. O que é trânsito em julgado? Não sei se vocês já tiveram essa matéria, mas basicamente vou colocar aqui nos termos mais fáceis. Decisão transitada em julgado é uma sentença que não cabe mais recurso. É uma decisão irrecorrível. Trânsito em julgado significa que não tem mais recurso. É algo irrecorrível. Então, a pessoa que cometeu um crime, ela só fica com os direitos políticos dela suspensos quando? Quando ela for condenada criminalmente de forma definitiva. Quando houver uma condenação transitada em julgado. E essa suspensão dos direitos políticos dura quando? Até quando, gente? Até os efeitos da condenação. Pegou uma pena de 8, vai ficar suspenso 8 anos. Pegou uma pena de 12, vai ficar suspenso 12 anos. Beleza? Quarta situação. Fica suspenso os direitos políticos de alguém quando há recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 8º, ao que vocês viram semestre passado. Eu vou colocar aqui no chat aqui, a gente volta aqui. Isso daqui que eu coloquei aqui no chat é do artigo 5º. O artigo 15, lá no inciso 4, ele diz o seguinte: ficam suspensos os direitos políticos de alguém quando uma pessoa ela se recusa a cumprir uma obrigação a todos imposta ou uma prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Vocês viram semestre passado esse artigo 5º, inciso 8º. O que diz esse artigo 5º, inciso 8º? Olha, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse inciso aqui do artigo 5º, ele é chamado pela doutrina como objeção de consciência, tá? Chamado pela doutrina como objeção de consciência. Diz o seguinte:
Ninguém será privado de direitos por causa de uma crença religiosa ou de uma convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Cada pessoa tem as suas crenças, né? Cada pessoa tem os seus pensamentos, sua ideologia. Eu não posso ser privado de direitos por exemplo, eu sou cristão, sou evangélico. Eu não posso ser privado de direitos, ser prejudicado porque eu sou evangélico. Uma pessoa ela não pode ser privada de direitos porque, sei lá, ela é de esquerda, é o posicionamento político dela. Uma pessoa não pode ser privada de direitos porque ela é de direita, porque ela é conservadora, enfim. A pessoa que tem a convicção política dela, filosófica, não pode ser privada de direitos. Salvo em uma situação. Se ela invocar isso para se eximir de cumprir uma obrigação a todos imposta. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês gostam de filme, gente? Vocês assistem muito filme? Vocês gostam de filme? Espero que sim. Porque o exemplo que eu vou dar é justamente de um filme. Alguém que já viu um filme, ele é excelente. Quem não viu, e até eu falo como amigo, tá? Sugiro que vocês vejam, porque é muito bom. Chama Até o Último Homem. Já viram esse filme? Até o Último Homem? A Vanessa falou aí já. Até o Último Homem. Ele é muito bom. Ele é excelente. Excelente esse filme. O Adílio falou que é excelente. A Rafa falou que é perfeito. Gente, quem não viu, assistam. Ele é um filme sensacional, de verdade. Eu chorei, assim, absurdamente no filme, porque ele é emocionante, assim, a história real, ele é muito interessante. Mas vamos lá. Para quem não viu, eu vou dar o contexto e para quem viu vai ficar mais fácil de entender. Tava em situação lá, né, de Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tava indo pra guerra e tinha todos os jovens lá estavam se alistando para servir. Tinha um rapaz, o ator é o Andrew Garfield, ele queria participar da guerra porque ele estava vendo todos os amigos participando, só que ele queria servir como médico, ele queria servir como enfermeiro. E ele era muito temente a Deus, se eu não me engano, ele era adventista, e ele fez um compromisso, né, com ele por causa da convicção religiosa dele. Ele falou que ele não ia pegar em armas. Ele não ia pegar em armas. Ele não ia pegar em armas. Beleza, o que aconteceu? Foram pro alistamento e nos primeiros dias teve um treinamento para pegar em armas. E o que ele falou? Não vou pegar em armas. Não vou pegar em armas. Não vou pegar em armas. O pessoal do quartel ficou louco. Falou assim, como que você não vai pegar em armas? Não, é porque a minha religião, a minha crença não permite que eu pegue em armas. Seguinte, o que acontece nesse caso? Ele lança a sua objeção de consciência. Né? Ele é um objetor de consciência. O que acontece nesse caso? A pessoa que ela se recusa a cumprir uma obrigação legal a todos imposta, ela pode ser privada de direitos? Depende. Se a pessoa se recusa a cumprir a obrigação legal a todos imposta, tem que ser dada uma alternativa para ela. Tem que ser dada uma alternativa para ela. E foi o que fizeram para ele. Você não quer pegar em arma? Beleza, mas você vai limpar banheiro. Você não quer pegar em arma? Você vai varrer o chão. Você não quer pegar em arma? Você vai limpar os uniformes. Se alguém usa a sua crença e a sua convicção filosófica ou política para se recusar a uma obrigação legal a todos imposta, necessariamente tem que ser dada uma oportunidade para essa pessoa, uma obrigação alternativa. Exemplo, e aí eu vou fazer o paralelo. Vamos supor que alguém na faculdade seja adventista, certo? E vamos supor que a faculdade coloque uma aula no sábado. E essa pessoa fala, não vou na aula no sábado. Não vou na aula no sábado. Por quê? Porque eu sou adventista. Ela pode ser prejudicada? Não, tem que ser dada uma opção para ela.
tem que ser dado o quê? Uma alternativa para ela. Agora, se a pessoa, além de descumprir a obrigação legal a todos imposta, não cumpre a prestação alternativa, não quer cumprir também a alternativa que foi dada, aí, nesse caso, ela pode ser privada dos seus direitos. Se o cara da faculdade, por exemplo, eles falam, não, então vamos fazer uma aula de reposição segundo. Não, não quero. Ah, não, se você não quer, então aí nesse caso você pode ser prejudicado. Nesse caso do filme, se ele não quisesse cumprir as prestações alternativas, nesse caso ele poderia ser prejudicado. No filme, enfim, né, não vou dar o spoiler do filme, mas eles implicam com ele. No final, o pai dele leva lá uma carta porque ele serviu na Primeira Guerra e eles liberam ele consegue ajudar o pessoal. Mas trazendo aqui para o nosso exemplo, nessa situação, uma pessoa ela pode ter os seus direitos políticos suspensos se ela usa a sua convicção política e filosófica para se recusar a cumprir uma obrigação legal a todos imposta e também ela se recusa a cumprir a prestação alternativa. Então vamos trazer para um exemplo aqui. Imagina que uma pessoa, um menino, né, 18 anos, se alista. E acontece a mesma coisa. Chega lá para pegar em arma. Não, não vou pegar em arma. Não vou pegar em arma. Não vai pegar em arma? Não, por quê? Não, minha convicção. Beleza, vamos te dar uma opção, uma alternativa. Você não pega em arma, mas você vai limpar o quartel todo. Ah, não quero limpar o quartel. Aí, nesse caso, pode ter suspensão dos direitos políticos. Beleza? Suspensão dos direitos políticos importa em recusa da obrigação legal a todos imposta e também na prestação alternativa. Porque aí já é sacanagem, né, gente? Quinta e última situação. Os direitos políticos da pessoa ficam suspensos no caso de improbidade administrativa. No caso de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? A improbidade administrativa está previsto numa lei, que é a Lei 8429 de 1992. Improbidade administrativa, vamos colocar no sentido mais grosso e mais simplista da palavra, é quando há algum tipo de fraude ao erário, quando há algum tipo de desvio ou algum tipo de ilicitude em relação ao dinheiro público. Então vamos colocar aqui exemplo, políticos aí que acabam desviando dinheiro. Eles cometem improbidade administrativa. Não só políticos, né? Qualquer tipo de agente público. Quem comete improbidade administrativa tem os seus direitos políticos suspensos, tá? Quem comete improbidade administrativa tem os seus direitos políticos suspensos. Beleza. Então, os direitos políticos eles não podem ser cassados, podem ser perdidos na primeira situação, que a gente falou do cancelamento da naturalização, e nas outras situações, os direitos políticos eles ficam suspensos. Beleza. Vamos prosseguir aqui na nossa matéria. Vamos agora, né, pelo menos começar, nós vamos começar aqui na nossa matéria falar sobre federalismo, tá? Vamos começar a falar sobre federalismo. O que é federalismo, tá, gente? O que é federalismo? Essa expressão federalismo, ela surgiu nos Estados Unidos em 1787, tá? O federalismo, ele nasce lá nos Estados Unidos em 1787, principalmente depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Basicamente, o que é federalismo? Federalismo, basicamente, é a reunião, né, ou união de coletividades autônomas. Basicamente, federalismo, tá, significa reunião ou agrupamento de coletividades ou entes políticos autônomos. Quando a gente fala de federalismo, o federalismo ele diz respeito, ele se refere a uma forma de Estado, tá? Uma forma de Estado denominado federação ou Estado federal. E a principal característica é justamente essa junção, essa união de coletividades ou unidades ou entidades políticas públicas que sejam dotadas de autonomia, tá? Que sejam dotadas de autonomia. Autonomia política, autonomia administrativa, autonomia constitucional.
eu vou explicar ainda mais, que eu vou pegar os artigos aqui e a gente vai destrinchar. A gente sabe, né, eu acredito que vocês já viram isso em matérias anteriores, quando a gente fala de Estado, e aí eu tô falando Estado no sentido lato, tá? Tô falando Estado no sentido macro. A gente sabe que o Estado, ele nada mais é do que uma organização jurídica e administrativa e política, né? O Estado basicamente é uma organização jurídica, política e administrativa formado por um povo, né, por uma população assentada em um território, dirigido por um governo soberano e tendo como finalidade o bem comum, né? Acredito que vocês lembram dessas matérias, né? Eu tive isso na faculdade, que é o TGE, né? Teoria Geral do Estado. Quais são os elementos gerais, quais são os elementos do Estado? Para ter um Estado é necessário que tenha povo, tenha um território, tenha um governo soberano e, né, mais moderno, a questão da finalidade, que é o cumprimento do bem comum, do interesse público. Beleza. Eu vou separar um artigo aqui para vocês, para a gente poder destrinchar aqui e fazer sentido isso daqui que eu tô falando. Calma aí. Vamos lá. Vamos primeiro para o artigo 1º, depois a gente vai para o artigo 18, tá? Vocês estão conseguindo ver, né? O texto aqui da Constituição, né? Então, beleza. Percebam que aqui no artigo 1º, vocês já viram ele, mas só para a gente revisar aqui, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Percebam, o nome do Brasil, né, digamos assim, o nome técnico e o nome e sobrenome é República Federativa do Brasil. Percebam, esse nome República Federativa não é à toa. Nós somos uma federação, tá? Nós somos uma federação. Deixa eu só separar aqui para vocês. Quando a gente fala em forma de governo, tá? Quando a gente fala em forma de governo, nós podemos ter as monarquias e nós podemos ter as repúblicas, né? Em termos de forma de governo, nós podemos ter as monarquias, né? Os poderes nas mãos dos monarcas, ou a república, poder nas mãos do povo. Em relação à forma de Estado, em relação à forma de Estado, e eu queria ressaltar isso para vocês, em relação à forma de Estado, nós podemos ter um Estado unitário, nós podemos ter uma federação, ou nós podemos ter uma confederação, tá? Então vamos lá. Em relação à forma de Estado, a classificação pode ser Estado unitário, federação e confederação. Vou fazer uma explicação breve aqui, sucinta. O que é um Estado unitário, tá? O que é um Estado unitário? O próprio nome diz, Estado unitário, né? Ou Estado uno. O Estado unitário, ele acontece quando existe um único centro dotado de capacidade legislativa, política e administrativa. Estado unitário acontece quando não existe descentralização de poder. Quando a gente fala de Estado unitário, a gente está falando de um país ou de um Estado onde o poder ele é centralizado nas mãos de uma figura. E só existe um centro, tá? Só um centro de poder que tem capacidades e autonomias político-administrativa, jurídica, enfim. Todos os comandos normativos, todas as direções, tudo emana desse centro de poder, tudo emana desse Estado uno. É chamado também de Estado simples. Um exemplo que a gente tem de Estado unitário é Cuba. Um exemplo que a gente tem é Cuba. Em Cuba não tem divisão de poderes. Em Cuba não tem repartição de poderes. Tudo lá está nas mãos do presidente. O presidente é Deus lá. O poder é centralizado nas mãos dele. Ele é o executivo, legislativo e judiciário.
o cara, né, basicamente, né, por isso que muita gente fala, né, que Cuba é uma ditadura, porque ali o poder, ele fica totalmente concentrado nas mãos ali do governador, do presidente do país. Beleza. O que é uma federação? O que é uma federação? E aí, só deixando claro aí para vocês. Nós, Brasil, nós somos uma federação. A nossa forma de Estado é federação. Não é à toa que o nome técnico do nosso país é República Federativa do Brasil. Digo mais, a nossa forma de Estado é federação, nós somos chamados de forma federativa de Estado. Isso é tão importante porque é uma cláusula pétrea, tá? A gente vai falar mais pra frente o que é cláusula pétrea, mas artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, fala que são cláusulas pétreas, não podem ser objetos de emendas constitucionais, a forma federativa do Estado. O que é, então, uma federação? Uma federação nada mais é do que um Estado, né, uma forma de Estado, onde existe repartições constitucionais de competências. A federação, ela acontece, é uma forma de Estado onde há divisão de poderes, onde há repartição de poderes. Na federação, o poder, ele é descentralizado. Ele sai do centro e vai indo para outros entes políticos. A nossa própria Constituição estabelece, né, essa estrutura federativa nossa. E aí eu vou até reforçar aqui no artigo 1º com vocês. Só para a gente voltar aqui, gente. Vamos aqui no artigo 1º de novo. Percebam o seguinte. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. O Brasil, ele é composto, tá, por estados, ele é composto pelo Distrito Federal e pelos municípios. E todos esses são ligados pelo chamado Pacto Federativo. Todos estes são ligados pelo Pacto Federativo que é estabelecido na Constituição Federal. E esse Pacto Federativo proíbe e veda que haja dissolução entre esses entes. Por isso que um Estado não pode querer se separar do Brasil. Por isso que um município ele não pode querer se separar de um Estado. Por quê? Porque existe uma Constituição Federal que estabelece um pacto federativo que impede, tá? Que impede a dissolução entre os entes políticos. Por isso que, quando a gente fala de a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. O Brasil, necessariamente, ele envolve outros entes políticos, tá? Essa é uma das características da federação. Vamos lá pro artigo 18. Estamos acabando aqui, tá, gente? Vamos lá. Outras características aqui da federação, é importante a gente falar. Necessariamente, a forma federativa de Estado, ela tem como características, e aí quem estiver anotando, vou falar 3 principais. A característica da federação é uma descentralização de poder fixada pela Constituição Federal, ou seja, poder descentralizado, um poder que não fica só no centro, ele é descentralizado. Criação de mecanismos que permitam, tá, participação dos estados na vontade nacional. Auto-organização dos estados-membros, tá? Auto-organização dos estados-membros. E mecanismos para manutenção dessa federação. Exemplo que a gente tem é o artigo 60, parágrafo 4º, que é a cláusula pétrea, né? A forma federativa de Estado não pode ser emendada por Constituição Federal. Basicamente, gente, o que é a federação? A federação é uma forma de Estado em que um país, ele não tem as mãos, ele não tem o poder somente em uma entidade política. Outras entidades políticas participam da vontade política do Estado. E aí a gente pode ver aqui que no Brasil, nós não temos, por exemplo, somente a União. O poder ele não fica somente nas mãos do presidente da República, não fica só nas mãos do governo federal. Nós temos estados, né? Nós temos 26 estados,
e nós temos um Distrito Federal, nós temos municípios. E percebam, esses estados, esses municípios e a União também, né, por assim dizer, como ente político, todos estes são autônomos. Todos estes têm autonomia. E o que é autonomia? Autonomia política significa uma tríplice capacidade. Autonomia política significa uma tríplice capacidade. Significa capacidade de auto-organização, ou seja, o que é uma capacidade de auto-organização? Capacidade de escolher os seus próprios governantes. Por exemplo, um município pode escolher o prefeito, pode escolher os vereadores, um estado pode escolher um governador federal, ou seja, uma capacidade de auto-organização. Uma capacidade legislativa ou capacidade, né, política de criar suas próprias normas, de criar o seu próprio corpo legislativo. Nós temos constituições estaduais, nós temos leis orgânicas municipais e capacidades administrativas, que significam prestar serviços públicos. Tanto a União a nível federal, tanto os estados a nível estadual, tanto o Distrito Federal a nível distrital, tanto os municípios a nível municipal, todos estes são entes autônomos. Todos estes são entes autônomos, detentores de autonomia. A federação nada mais é do que um conjunto de entes autônomos. E aí eu queria fazer essa distinção para vocês. Vocês entendem o que é município, vocês entendem o que é Distrito Federal, vocês entendem o que é Estado. Vocês entendem o que é união? Quando a gente fala, e quando eu falo união, eu não falo união no sentido de juntar, tá? Eu falo no sentido de união com U. Vocês entendem o que é união? Ou seja, nível federal? Governo federal? Quando eu falo união, a expressão união. Percebam, município, poder político municipal. Distrito Federal, poder político distrital. Estados, poder político estadual. União é o poder político a nível federal. Tá? A Carla falou, é o poder político central, né? Seguinte, quando a gente fala central, e aí eu só queria deixar bem claro, Carlinha, a federação ela é marcada por não ter um poder central, por ser descentralizado, ou seja, todo mundo tem poder. Todo mundo tem poder, mas obviamente que a União a nível federal, os interesses dela são maiores, tá? Mas todo mundo tem poder. A Laila falou, é o país em nível federal. Sim, então é a União, é o governo federal. Agora, eu queria que vocês soubessem, tem diferença, isso é uma afirmação, tá, gente? Tem diferença entre União e República Federativa do Brasil. Tá? Tem diferença entre União e República Federativa do Brasil. O que eu queria que vocês soubessem? Quando a gente fala de República Federativa do Brasil, a gente está falando do Brasil a nível internacional. A gente está falando do Brasil a nível de Estado soberano, tá? Comparado com outros países. Então, a República Federativa do Brasil é o Brasil em nível internacional, tá? É o Brasil como Estado, tá? Assim como é a Alemanha, a França, mas é o Brasil a nível externo. Então, a República Federativa do Brasil, ela é uma pessoa jurídica de direito público externo, tá? A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo, porque é o Brasil para fora. A República Federativa do Brasil, ela tem soberania, tá? A República Federativa do Brasil, ela tem soberania. O que é a soberania? Significa que um país é igual ao outro. Um país tem igualdade com o outro. O Brasil é igual aos Estados Unidos, o Brasil é igual à Alemanha, nenhum país é superior ao outro. Então, a nível externo, a República Federativa ela tem soberania. O Brasil é um Estado soberano. Tem a sua, né, a própria, não o próprio povo, o próprio território, a própria política. A União, ela é uma pessoa jurídica a nível interno, tá? A União é uma pessoa jurídica a nível interno. Quando a gente fala União, a gente não está falando para fora, a gente está falando para dentro. A União é o governo federal.
A União é o nível federal do nosso governo, é um ente político federal. Então, e aí lembrando, a União, ela não é soberana. A União, ela é autônoma. A União, ela é autônoma. Então, vou deixar isso bem claro, porque eu preciso que vocês saibam e entendam isso para a gente começar a nossa matéria. República Federativa do Brasil é o Brasil a nível externo, o Brasil a nível internacional. Beleza? Então, quando você vai num encontro entre países, vai fazer um tratado internacional, é a República Federativa do Brasil que vai. E essa República Federativa do Brasil, como é um país, o país ele é soberano. O país é soberano em relação a outros. Então, a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo e tem como característica a soberania. Ela é soberana. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. A União significa o governo federal, significa um ente político federal. A União não é para fora, a União é aqui dentro. A União é um ente político federal, os estados são ente político estadual, Distrito Federal é ente político distrital, municípios é ente político municipal. Por que eu tô falando isso? A federação, ela é o conjunto entre União, estados, DF e municípios. Beleza? Então a federação, ela é o conjunto de entes autônomos. E quem que são esses entes autônomos? União, estados, DF e municípios. E aula que vem a gente vai continuar desenvolvendo isso. Beleza, gente? Tranquilo? O Marcos Vinícius falou, o presidente da República Federativa do Brasil, ele é chefe de Estado. Já na União, ele é chefe de... Isso mesmo, Marcão, é isso mesmo. A característica aí da... E aí isso envolve sistema de governo, né? Não é nem forma de Estado. O nosso sistema de governo é o presidencialista. No presidencialismo, o presidente da República, ele é chefe de Estado, chefe de governo ao mesmo tempo. Né? Há uma identidade de funções da mesma pessoa. O chefe de Estado representa o Brasil externamente, o chefe de governo é quem manda efetivamente no país. Né? Então, quando o presidente, a nível externo, ele é chefe de Estado. Né? O presidente está realizando um tratado internacional, está, né, em algum tipo de encontro. Já na União, ele é chefe de governo, que ele é quem toma as decisões internamente. Né? Não, mas... Carlinha falou das aulas de ciência política. Não, mas a gente vai tentar revisar algumas coisas aqui. Enfim, vamos conseguir contextualizar aqui. Qualquer dúvida você vai falando, Carlinha. Qualquer dúvida aqui você vai falando, beleza? Gente, então é isso aí. Mais uma vez, valeu demais. Foi lindo. Brigadão aí pela paciência e pela atenção. Sempre um prazer aí estar com vocês. Espero que de alguma forma, né, possa ter... proveitoso, né, que vocês possam ter entendido, e tamo junto mais uma vez, até semana que vem, Deus abençoe, excelente semana aí pra vocês, fiquem com Deus, beleza? Então valeu, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês dão aquele toque, beleza? Valeu demais, fica com Deus, Deus abençoe, abraço.